Boa noite, pessoal. Estamos aqui de volta no canal Empresa e Dinheiro. Espero que já tenham assistido alguns dos outros vídeos nossos, tenham gostado, né? Tenham dado like, tenham participado. E agora a gente vem com mais algumas informações. A gente vai falar um pouquinho sobre a sequência do planejamento estratégico. E a sequência do planejamento estratégico começa com missão e valores. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre a visão da empresa. Vamos entrar na análise SWOT, DSC, plano de ação, né? Porque é aí que vai nos interessar bastante. Tudo que a gente vai falar antes é uma preparação. E aí sim nós vamos entrar no plano de ação e depois como que a gente acompanha esse plano de ação. Vocês acharam que ia ficar sem lição de casa, né? Só porque a gente ficou um tempinho sem gravar? Nada feito. Vem lição agora e vamos ver o que a gente tem pela frente. Começa a pensar em missão. Daí a gente associa um pouquinho com aquela história assim do sentido da vida, né? Poxa, mas sentido da vida e missão? Sim, a gente está aqui no mundo buscando um sentido da vida, certo? E se nós temos um sentido para a nossa vida, por que não nossa empresa não tem um sentido para a vida dela? E esse sentido da vida da empresa a gente chama de missão. E se a gente fosse procurar no dicionário o que é uma missão, nós vamos ver que missão ela fala sobre encargo. Uma missão é uma incumbência que a gente recebe, um dever que a gente tem que cumprir, uma obrigação que a gente tem para executar. Então, toda vez que a gente pensar na nossa empresa como uma pessoa jurídica, nós temos que lembrar que nós também temos a nossa missão. E quando a gente faz esse paralelo entre esse sentido da vida, que é por que eu existo, a gente vai pensar também no sentido da vida da empresa, que é a missão, que é por que a empresa existe. E aí tem várias pessoas que pensam de maneiras diferentes em relação ao sentido de eu montar uma empresa. E tem gente que fala assim, mas qual é a importância de eu montar uma empresa, né? Eu vou montar uma empresa porque eu quero ganhar dinheiro. Para pensar um pouquinho. Tá, eu estou ganhando dinheiro, pronto, consegui, e aí? Acabou a missão da minha empresa? Ou seja, eu só abri empresa para ganhar dinheiro, estou ganhando, acabou a missão, não tem mais nada para me preocupar. Ou seja, eu não tenho mais nada para melhorar, não tenho mais produto para pensar, não tem mais nada para fazer. Então, ganhar dinheiro como propósito de uma empresa, ele é muito vago. Ou seja, eu até falo que isso é uma situação normal de qualquer empresa e não uma situação da minha empresa. Por quê? Uma empresa que tem uma missão, ela se diferencia do concorrente dela. O concorrente não tem nada. Ou seja, ele está lá para ganhar dinheiro. Então ele não está preocupado. Agora, quem tem uma missão, quem tem uma tarefa a executar, sim, passa realmente a ter um motivo para fazer com que a empresa ande, com que a empresa cresça. Toda vez que a gente pensar em missão de uma empresa, nós vamos sempre associar isso a algo que vai nos ajudar a trazer dinheiro para dentro da empresa. E se eu não tiver uma missão clara, isso pode atrapalhar até o nosso dinheiro interno. Porque se eu não tiver essa missão clara, o porquê que eu tenho a minha empresa, vocês vão ver que vocês vão acabar jogando dinheiro no ralo. O que eu tenho dentro de uma missão? Eu vou pensar naquilo que a minha empresa faz, o produto que ela faz, a quem que ela faz. Agora, o meu concorrente não tem nada disso. Ele acaba atirando para tudo quanto é lado. Quando eu começo a atirar para várias direções e eu não tenho uma direção, eu não tenho uma missão a cumprir, às vezes eu estou perdendo dinheiro. Então, eu preciso realmente ter uma missão. Aí sim, eu tendo o porquê da existência da minha empresa, eu posso sinceramente investir, eu posso sinceramente canalizar o caixa da minha empresa para essa situação. A gente vai aprofundar um pouquinho mais essa questão de aprofundar a caixa da empresa, direcionamento, quando a gente falar de visão. Alguns estudiosos de Harvard, eles separam a missão da empresa em propósito da empresa. A gente fala assim, nossa Deus, você vai complicar um pouquinho mais a coisa? Não, é mais ou menos assim. Eu tenho a missão, que é justamente aquilo que eu acabei de falar para vocês, né? O que a empresa faz, para quem ela faz e como ela faz. Só que tem uns especialistas lá em Harvard que falam assim, isso daqui não é o propósito da empresa. Propósito, ele vem do latim proponere, propo, é por, nere, à frente.
Então, proponere é pôr à frente, é aquilo que eu coloco à frente. Então, missão, ele descreve a minha empresa e descreve a minha situação. O propósito da empresa, ele diz para mim por que eu devo tomar decisões dentro da minha empresa, como que eu vou decidir sobre o meu negócio. O propósito, ele vai nos direcionar para pôr à frente o nosso negócio. Tanto é que a gente parar para pensar, né? Eu acho que Harvard deve ter razão, né? Porque olha só, até pouco tempo atrás a gente não separava uma coisa de outra, né? A gente falava que missão era o propósito, mas hoje em dia já não. A gente consegue enxergar que a missão é uma descrição da minha empresa, o porquê que realmente eu coloquei ela no mercado. E a hora que eu vou lá para o meu propósito, aí eu vou enxergar realmente aquela história, o que eu vou fazer para estar tomando as minhas decisões. Então o propósito, ele vai nos direcionar um pouco melhor dentro da descrição da empresa. E pensando nisso, vamos pegar assim o exemplo do Grupo Algar. O Grupo Algar, ele é um grupo de telecomunicações, ele é ligado com a informática, ele é ligado com o grupo de entretenimento, é ligado com agronegócio, ou seja, é um grupo grande. Qual que é o propósito do Grupo Algar? É gente servindo gente. Quem trabalha na Algar sabe que vai sair da cama de manhã para quê? Para servir gente. Esse é o propósito deles. Agora, se a gente for lá olhar a missão da Algar, o que ele vai falar dentro da missão da Algar? O porquê que ele abriu essa empresa? O que a empresa faz? A empresa trabalha com informática, ou seja, com toda a parte de tecnologia da informação. Dentro da missão vai falar que ela trabalha com agronegócio. Dentro da missão ele vai falar que ele trabalha num ramo de entretenimento. Dentro da missão ele vai falar qual que é o mercado dele, para quem que ele está fazendo isso. Vamos pensar assim, que a missão seria uma espécie de RG, que dá os dados que a gente precisa, né? Cada um de vocês tem um RG, certo? O nosso propósito é aquilo que vai direcionar a empresa para tomar algumas decisões. Ele não é a visão ainda da empresa. Nós vamos depois falar sobre isso. Mas o propósito, ele acaba motivando a empresa a tomar decisões. Novamente, gente, o Grupo Algar é gente servindo gente. Então, o que motiva desde o alto executivo da Algar até realmente a área de limpeza da Algar é o quê? É gente servindo gente. É por isso que eles saem da cama todo dia de manhã, buscando o quê? Justamente esse direcionamento para o negócio deles. Bom, falei para vocês que a gente ia falar de missão e valores, né? E valores? O que seriam então valores para uma empresa? Cada pessoa tem seu caráter, não tem? Tem gente que não mente, tem gente que é honesta. Isso é o básico da pessoa, certo? É o caráter dela. Agora, como é que a gente coloca o caráter dentro de uma empresa? Alguém pensou um dia e falou assim: legal, os valores das pessoas podem ser os valores da empresa. Então, as nossas empresas passaram a ter valores também. Tem uma identidade da empresa. Agora, eu tenho que ter um código de conduta da minha empresa. Ou seja, como é que eu vou conduzir a minha empresa? E nada mais justo do que a minha empresa ter o caráter próprio dela, que vai direcionar decisões da empresa que vão afetar o próprio negócio, clientes, os funcionários da empresa e vão afetar também os acionistas da empresa. Então, dentro dos valores da empresa, nós vamos pensar, por exemplo, em honestidade. Honestidade, ele afeta o cliente? Sim. Por que ele afeta o cliente? Uma empresa que tem um caráter ou valor de honestidade vai fazer o produto realmente dentro da qualidade que o cliente pede e não vai usar produto de segunda linha para fazer um produto que o cliente está comprando como se fosse de primeira linha. Ele é honesto nisso. Ele vai ser honesto com os seus fornecedores. Ele vai ser honesto com os funcionários que estão dentro da empresa. E vai ser honesto também com os acionistas da empresa. Então, se eu pegar o valor honestidade e trazer isso para dentro da empresa, vocês estão vendo o quanto isso influencia a empresa, as áreas da minha empresa. E isso faz com que os próprios funcionários internos lá da empresa comecem o quê? A saber que a empresa preza honestidade. E aí vão fazer o quê? Também vão tentar ser honestos dentro do trabalho deles. Se a gente parasse para pensar, seria uma coisa levando a outra. Ou seja, a empresa é honesta, os donos da empresa são honestos
e os funcionários da empresa também passam a ser honestos. Então é isso que a gente faz quando a gente busca valores, a gente vai buscar códigos de conduta, ou seja, como é que eu quero que a minha empresa se porte em relação aos meus funcionários e meus funcionários em relação à empresa. Como é que eu quero que a empresa se porte em relação ao meu fornecedor e o meu fornecedor em relação à empresa? Como é que eu quero que a minha empresa se porte em relação ao cliente e o cliente em relação à minha empresa? Como é que eu quero que a empresa se porte em relação aos acionistas e os acionistas em relação à minha empresa? E aí a gente cria esses códigos de conduta que realmente podem ser baseados no caráter de quem criou a empresa. Eu não preciso ficar pensando em palavras bonitas, né? Tem gente que acaba pensando em palavras bonitas quando a gente vai falar, né, de valores. Mais do que palavras, eu tenho que realmente colocar coisas que a empresa acredite. Porque se eu colocar no papel algo que a empresa não acredita, isso só vai ficar no papel. E se isso só ficar no papel, ele não vai ser um código de conduta. Eu só tenho alguma coisa escrita, mas que eu não vou cumprir. Quando a gente falar de valores, pensem sempre em coisas que eu consigo cumprir, ou seja, coisas que fazem parte de mim e que eu quero transferir para a empresa, porque eu acredito, porque eu tenho certeza que daquela forma dá certo. Eu posso colocar em valor a produtividade, mas se eu colocar só produtividade, as pessoas vão entender o que é essa produtividade? Possivelmente não. Então eu vou descrever o que eu entendo como produtividade e isso passa a ser um valor da minha empresa. Odilson, mas como que entra produtividade em valor? Simples. Se eu sou uma empresa produtiva, o que vai acontecer? Eu não vou enrolar, né? O funcionário não vai enrolar quando vai fazer o produto do cliente. Por quê? Porque ele tem que ser produtivo. Eu não vou enrolar quando eu estiver em contato com o meu fornecedor. E o meu fornecedor também não vai me enrolar. Por quê? Porque eu preciso ser produtivo. Eu não vou enrolar quando eu estiver trabalhando com a minha relação com o meu cliente. Porque eu preciso ser produtivo. Não vou enrolar quando eu tiver uma relação com os meus acionistas. Por quê? Eu também preciso ser produtivo. Então, olha só, falei de honestidade, falei de produtividade. E aí, gente, entra uma série de coisas que a gente pode trazer para dentro de valores. E isso passa a ser, novamente, um código de conduta. Pensem assim numa estrada. Vocês estão lá numa estrada, de repente aparece lá uma placa de 100 km por hora. Tá, isso é um valor, tudo bem, é um valor numérico, né? Mas isso diz para nós o quê? Que nós temos que andar 100 km por hora, certo? Então é um código de conduta. De repente aparece lá uma placa pedindo para reduzir a velocidade ou proibir de estacionar. Lógico que na estrada, né? Vamos tomar cuidado onde não estacionar também, né? Mas aparece lá uma placa e eu vou seguir aquela placa, ou seja, as placas da estrada, as estradas passam a ser para nós códigos de conduta. E isso começa a direcionar as decisões que nós iremos tomar quando estivermos dentro dessa estrada. Pessoal, para que a gente possa fazer um planejamento estratégico, sempre a gente começa por essas questões. No próximo vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre visão. Nós vamos abordar essa questão da visão da empresa. Por que eu tenho que ter visão? E aí eu acredito que linkando, né, os dois assuntos, missão e valores e mais visão, a gente vai conseguir já enxergar um norte para a nossa empresa. Pessoal, quando a gente começa a enxergar norte, a gente começa a dizer assim, eu vou parar de perder dinheiro. Ah, uma empresa que não tem missão perde dinheiro? Possivelmente. Não vou dizer para vocês que 100% do dinheiro dela está totalmente investido ou está se voltando para o negócio, porque ela não tem uma identidade ou porque ela não tem um código de conduta, tá, gente? Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso? Tá vendo? Vocês têm um intervalo aí de um vídeo para o outro para pensar um pouquinho sobre a minha empresa. Ela tem missão? Por que eu montei essa empresa? Ela tem um código de conduta? Ela tem um propósito? Então eu tenho que estar pensando nessa tríade de coisas, né? Essa tríade que vai nos ajudar a realmente entender também para onde vai o dinheiro da nossa empresa. Pessoal, se gostaram, clica, bota o sininho, se tiver bandeira, vai com bandeira,
faz alguma coisa, mas entra em contato com a gente. Deixe seus comentários, estão gostando, não estão gostando, tem alguma dúvida, querem aprofundar alguma coisa, mas entre em contato com a gente e se inscrevam no canal. Estou na espera de vocês para o próximo vídeo, tá bom?